Capítulo 2. Um modo certo de fazer inimigos e como evitá-lo. Quando Theodore Roosevelt esteve na Casa Branca, confessou que, se pudesse ter a certeza de acertar 75% das vezes, teria alcançado o cálculo mais alto das suas expectativas. Se este é o cálculo mais alto que um dos homens mais notáveis do século XX podia esperar obter, que esperar de você e de mim? Se você pode ter a segurança de estar certo apenas 55 das vezes, pode ir a Wall Street ganhar $1 milhão por dia. E se você pode estar seguro de acertar mesmo 55 das vezes, por que dizer às outras pessoas que elas estão erradas? Você pode dizer a um homem que ele está errado por meio de um olhar, um gesto, uma entonação, como também por meio de palavras, mas se lhe disser que ele está errado, pensa que o levará a concordar com você? Nunca, pois você desferiu um golpe direto contra sua inteligência, contra seu julgamento, contra seu orgulho, contra seu amor próprio. Isto fará apenas com que ele deseje revidar, mas nunca fará com que mude de ideia. Você então poderá atacá-lo com toda a lógica de um Platão ou de um Immanuel Kant, mas não alterará a opinião dele, pois você lhe feriu a sensibilidade. Nunca comece dizendo, vou provar isto ou aquilo, isto é ruim. Equivale a dizer, sou mais inteligente que você, vou dizer-lhe uma coisa ou duas e mudar a sua opinião. Isto é um desafio, gera oposição e faz com que o ouvinte sinta vontade de discutir com você, mesmo antes de começar. É muito difícil, mesmo sob as mais propícias condições, modificar as ideias das outras pessoas. Assim, por que tornar ainda mais difícil a missão? Por que procurar desvantagens para si? Se deseja provar alguma coisa, não deixe que ninguém se aperceba disto. Faça-o tão sutilmente, com tanta habilidade, que ninguém perceba o que você está fazendo. Isso foi concisamente exprimido pelo poeta Alexander Pope. Ensinemos aos outros como se não o fizéssemos, apresentando coisas ignoradas como apenas esquecidas. Há mais de 300 anos, Galileu disse: não se pode ensinar alguma coisa a um homem, apenas ajudá-lo a encontrá-la dentro de si mesmo. Lord Chesterfield dizia para o filho, seja mais sábio que as outras pessoas, se puder, mas nunca lhes diga isso. Sócrates dizia repetidamente para os seus seguidores, sei apenas de uma coisa, e esta é que não sei coisa alguma. Ora, não tenho a veleidade de esperar ser mais inteligente que Sócrates, por isso deixei de dizer a outras pessoas que elas estão erradas. E acho que há grandes vantagens em agir assim. Se um homem faz uma afirmativa que você julga errada, sim, mesmo que você saiba que está errada, não é muito melhor começar dizendo, bem, agora veja, penso de outra maneira, mas posso estar errado. E frequentemente estou enganado. E, se eu estou errado, quero corrigir-me. Vamos examinar os fatos? Há uma magia positiva em frases como esta. Posso estar errado. E frequentemente estou. Vamos examinar os fatos? Ninguém, mesmo que viva no céu, aqui na terra, ou mesmo nas águas ou debaixo da terra, se oporá a você se disser, posso estar errado. Vamos examinar os fatos. Um dos participantes de nossos cursos e que costumava utilizar esta abordagem ao lidar com clientes foi Harold Henke, um vendedor de dog em Billings, Montana. Ele relatou que, devido às pressões do negócio automobilístico, frequentemente era ríspido com a clientela e insensível às suas queixas. Essa atitude despertava animosidade, perda de negócios e contratempos de todos os tipos. Ele disse para a classe, reconhecendo que isso não estava me levando a resultado positivo algum, resolvi tomar uma outra atitude. Eu dizia qualquer coisa como,
Nosso distribuidor cometeu tantos erros que invariavelmente passo vergonha. Podemos ter errado no seu caso, pode dizê-lo. Esta abordagem costuma ser apaziguadora e, quando o cliente desabafa em geral, mostra muito mais sensato quando chega o momento de colocar as cartas na mesa. De fato, vários clientes chegaram a me agradecer por eu ter uma atitude compreensiva, e 2 deles trouxeram amigos para comprar carros novos. Nesse mercado altamente competitivo, precisamos cada vez mais desse tipo de cliente, e acredito que, demonstrando respeito por todos os compradores, ouvindo as suas opiniões e tratando-os com diplomacia e cortesia, conseguiremos bater o concorrente. Você nunca terá aborrecimentos admitindo que pode estar errado. E isto evitará todas as discussões e fará com que o outro companheiro se torne tão inteligente, tão claro e tão sensato como foi você. Fará com que ele também queira admitir que pode estar errado. Se reconhece que uma pessoa está positivamente errada e lhe diz isso muito bruscamente, o que acontece? Deixe-me ilustrar com um caso específico. O Sr. S., um jovem advogado de Nova York, estava discutindo um caso muito importante perante a Corte Suprema dos Estados Unidos. Lustigherten Flat Corporation 280 US 320. O caso envolvia uma considerável soma de dinheiro e uma importante questão de direito. Durante os debates, um dos juízes da Corte Suprema perguntou ao Sr. S. O Estatuto de Limitações do Almirantado é de 6 anos, não é? O Sr. S. deteve-se, fitou o juiz por um momento e disse então bruscamente: Honrado juiz, não existe estatuto de limitações no almirantado. Um silêncio sepulcral invadiu toda a corte, disse o Sr. S. ao relatar a sua experiência para uma das classes do autor. A temperatura na sala pareceu ter caído a 0. Eu tinha razão, o juiz estava errado, e eu lhe disse isto. Mas conquistei um amigo com o meu gesto? Não. Recordo-me ainda de que tinha a lei do meu lado. Sei que falei bem, como nunca havia feito antes, mas não consegui convencer. Cometi o imperdoável erro de dizer a um homem muito preparado e notável que ele estava errado. Poucas pessoas são lógicas. Na maioria somos prevenidos e sectários. Somos inutilizados por noções preconcebidas, pelo ciúme, pela suspeita, pelo receio, pela inveja e pelo orgulho. E a maioria dos cidadãos não quer mudar suas ideias sobre religião, sobre seu corte de cabelo, sobre o comunismo ou sobre seu artista de cinema favorito. Por isso, se você é um dos que se sentem inclinados a dizer às pessoas que elas estão erradas, faça o favor de ler todas as manhãs o trecho que segue na hora do café. Foi tirado do excelente livro do professor James Harvey Robson, The Mind in the Making. Muitas vezes sentimos que mudamos de ideia sem qualquer resistência ou grande emoção, mas, se nos dizem que estamos errados, magoamo-nos com tal imputação e endurecemos nossos corações. Somos incrivelmente negligentes na formação das nossas crenças, mas enchemo-nos de uma ilícita paixão por elas quando alguém se propõe roubá-las de nossa companhia. É óbvio declarar que não são as ideias que são caras, mas a nossa vaidade que está ameaçada. A pequena palavra meu é a mais importante nos negócios humanos e saber lidar com ela é o começo da sabedoria. Tem a mesma força, quer seja meu jantar, meu cachorro, minha casa, ou meu pai, minha pátria e meu Deus. Não sentimos apenas a imputação de que nossa opinião está errada ou nosso carro está estragado, mas também que nossa concepção sobre os canais de Marte, que a nossa pronúncia da palavra epiteto, que a nossa concepção sobre o valor medicinal do salicilato ou sobre a época de Sargão I, que tudo isso está sujeito à revisão. Gostamos de continuar acreditando no que nos acostumamos a
aceitar como verdade, e o ressentimento que se origina quando alguma dúvida é posta sobre qualquer das nossas diretrizes, leva-nos a procurar por todos os meios as escusas que a farão desaparecer. O resultado é que a maioria dos nossos chamados raciocínios consiste no encontro de argumentos para continuar acreditando no que já acreditamos. Carl Rogers, um eminente psicólogo, escreveu em seu livro Tornar-se Pessoa: descobri que permitir-me compreender uma outra pessoa é de enorme valia. A maneira com que expressei esse pensamento talvez lhe pareça estranha. Será necessário alguém permitir-se compreender o outro? Acho que sim. Nossa primeira reação à maioria das afirmações que ouvimos as outras pessoas fazerem é uma avaliação ou um julgamento, mas não uma compreensão delas. Quando alguém expressa sentimentos, atitudes ou crenças, nossa tendência é quase imediatamente sentir que isto é certo, isto é tolice, isto é anormal, isto é insensato, isto é incorreto, isto não é bom. Raramente, muito raramente, nós nos permitimos compreender precisamente o que significam as afirmações para outra pessoa. Uma vez contratei um decorador de interiores para fazer algumas cortinas para minha casa. Quando a conta me chegou às mãos, quase perdi a respiração. Poucos dias depois, uma amiga que veio visitar-nos esteve olhando as cortinas. Disse-lhe enquanto ficara e ela exclamou com uma nota de triunfo: "Oh, isso é terrível! Receio que ele tenha colocado uma sobre você também." Verdade? Sim, ela estava dizendo a verdade, mas são poucas as pessoas que gostam de ouvir verdades que podem ter reflexos sobre os seus julgamentos. Assim, ser humano que sou, procurei defender-me. Frisei que o melhor só acidentalmente pode ser o mais barato. E que ninguém deve esperar conseguir qualidade e gosto artístico numa casa de segunda ordem. No dia seguinte, uma outra amiga veio à nossa casa, admirou as cortinas, entusiasmou-se e expressou o desejo que tinha de conseguir tão primorosas criações para a sua casa. Minha reação foi totalmente diferente. Bem, disse eu, para falar a verdade, não estou satisfeito com elas. Paguei muito caro. Estou arrependido por tê-las encomendado. Quando erramos, podemos confessá-lo de nós para nós mesmos e, se formos levados gentil e habilidosamente, poderemos confessar nosso erro para os outros e mesmo sentir orgulho da nossa fraqueza e sensatez. O mesmo, porém, não acontece se alguém procura inculcar o fato que não é do nosso agrado. Horace Greeley, o mais famoso editor da América durante o tempo da Guerra Civil, discordou violentamente da política seguida por Lincoln. Pensou que podia levar Lincoln a concordar com ele por meio de uma campanha de argumentação, de ridículo e de excessos. Persistiu na sua dura campanha meses, anos a fio. Escreveu um violento, brutal ataque pessoal contra o presidente Lincoln, na noite em que Booth o alvejou mortalmente. Ninguém nega isso. Mas toda esta violência conseguiu levar Lincoln a concordar com Greeley? Em absoluto, ridículo e excessos jamais conseguirão tal coisa. Se desejar algumas excelentes sugestões sobre o modo de tratar as pessoas e conduzir-se, melhorando a sua personalidade, leia a autobiografia de Benjamin Franklin, uma das obras clássicas da literatura americana. Uma das mais fascinantes biografias já escritas. Ben Franklin conta como ele deixou o pernicioso hábito de discutir e transformou-se num dos homens mais acessíveis, finos e diplomatas da história americana. Um dia, quando Ben Franklin era jovem e inexperiente, um old Quaker friend chamou de parte e fugigou com algumas verdades ferinas, alguma coisa parecida com o seguinte: "Bem, você é impossível. Suas opiniões possuem sempre uma ofensa qualquer para os que delas diferem. Tornaram-se tão desagradáveis que ninguém as procura. Seus amigos divertem-se, mas quando você não está presente.
Você conhece tanta coisa que as outras pessoas nada lhe podem dizer. Deste modo, ninguém ousa experimentar, pois o esforço levará apenas a um trabalho penoso e desagradável. Por isso, você não tem probabilidade de conhecer nada mais do que já conhece agora, o que, diga-se de passagem, ainda é bem pouco. Uma das coisas mais notáveis que conheço sobre Ben Franklin foi o modo pelo qual ele recebeu esta sábia repreensão. Foi bastante grande e bastante sábio para compreender que tudo aquilo era verdade, vendo que estava sendo levado para um fracasso e para um desastre social. Assim, transformou-se por completo. Começou então imediatamente a mudar suas insólitas e pernósticas maneiras. Disse Franklin, fiz disto uma regra, evitar toda contradição direta aos sentimentos alheios, bem como toda afirmativa decisiva de minha parte. Cheguei a proibir-me o uso de toda palavra ou expressão de linguagem que importasse uma opinião fixa, tais como certamente, indubitavelmente, etc. E passei a adotar, em lugar delas, eu concebo, eu penso ou eu imagino, ser uma coisa assim, ou assim me parece no momento. Quando outra pessoa asseverava uma coisa que eu julgava errada, negava-me o prazer de contradizê-la de pronto e de apontar-lhe logo alguns absurdos da sua asseveração. E, respondendo, eu começava por observar que, em determinados casos e circunstâncias, a sua opinião podia estar certa, mas, no presente caso, parecia-me um pouco diferente. Muito cedo encontrei as vantagens desta minha mudança de maneiras. As conversações que entretinha tornaram-se mais agradáveis. O modo modesto pelo qual emitia minhas opiniões ensejava-lhes uma mais pronta recepção e uma menor contradição. Quando errava, sentia menos embaraço em reconhecer o meu erro e, com mais facilidade, conseguia colaborar com os outros em desfazer os meus enganos e fazê-los seguir meu modo de pensar quando sucedia estar a razão comigo. E se este modo, que a princípio, para ser posto em execução, exigiu-me certa energia para refrear minha inclinação natural, tornou-se, com o passar do tempo, tão fácil e tão habitual para mim que, talvez durante os 50 anos passados, ninguém ouviu escapar de mim uma expressão dogmática qualquer. Penso que a este hábito, depois do meu caráter de integridade, devo, principalmente, o que tanto influiu junto dos meus concidadãos, quando propus novas instituições ou alterações nas antigas, a grande influência que exerci nos conselhos públicos quando deles me tornei membro. Pois eu era apenas um mau orador sem eloquência, sujeito a muita hesitação na escolha das minhas palavras, dificilmente correto na linguagem. Apesar de tudo, sempre conseguia fazer vitoriosos os meus pontos de vista. Que resultados trazem os métodos de Ben Franklin nos negócios? Tomemos 2 exemplos. Catherine A. Alfred, de Kings Mountain, Carolina do Norte, é supervisora de engenharia industrial numa fiação. Ela relatou a uma de nossas classes de que maneira lidou com um problema muito delicado antes e depois de fazer nosso treinamento. Parte da minha responsabilidade, disse ela, refere-se à instalação e à manutenção de sistemas e padrões de incentivo para os nossos operadores, de modo a que venham a ganhar mais dinheiro produzindo mais fios de lã. O sistema que usávamos funcionava perfeitamente bem para o caso de 2 ou 3 tipos diferentes de fio, mas recentemente expandimos nossos bens e capacidades com o objetivo de produzirmos mais de 12 variedades diferentes. O sistema atual se mostrou inadequado para pagar razoavelmente bem os operadores e estimulá-los para aumentar a produção. Elaborei um sistema que nos habilitaria a pagar os operadores por classe de fio. Com meu novo sistema debaixo do braço, entrei na sala de reuniões decidida a provar à gerência que ele era o mais adequado.
Disse-lhes detalhadamente o quanto estavam errados e mostrei-lhes onde não estavam sendo justos, e que eu tinha todas as respostas às perguntas que quisessem fazer. Para não me estender, digo que saí de lá de dentro arrasada. Fracassei. Ocupei-me tanto em defender o meu sistema que acabei por não lhes dar a oportunidade de me mostrarem os problemas que enfrentavam com o velho sistema. A questão estava encerrada. Após participar de várias sessões do curso, percebi claramente onde eu tinha errado. Marquei uma nova entrevista e, dessa vez, perguntei-lhes onde supunham estar os problemas que enfrentavam. Discutimos ponto por ponto e, finalmente, pedi suas opiniões sobre o melhor procedimento. Com algumas poucas sugestões-chave, a intervalos apropriados, eles mesmos terminaram por desenvolver o meu novo sistema. Ao final da reunião, quando apresentei o meu sistema, eles o aceitaram com entusiasmo. Estou convencida agora de que, se dizemos às pessoas diretamente que estão erradas, nada de bom poderá ser realizado e tudo de mal poderá acontecer. Simplesmente privamos as outras pessoas de seus méritos e nos tornamos persona non grata em qualquer parte da discussão. Vejamos como exemplo, e não se esqueça de que estes casos que estou citando são típicos das experiências de milhares de outros homens. R.V. Crowley era vendedor de uma companhia madeireira de Nova York. Crowley confessou que durante anos disse aos coléricos inspetores de materiais que eles estavam errados. E diz também haver conseguido vencer as discussões, mas, de tudo isso, não resultou nenhum proveito, pois os inspetores de materiais são como os árbitros de beisebol, disse o Sr. Crowley. Quando tomam uma decisão, nunca a modificam. O Sr. Crowley viu que sua firma estava perdendo milhares de dólares por causa das discussões que ele dizia vencer. Assim, enquanto estava tomando o meu curso, resolveu mudar de tática e abandonar as discussões. Quais os resultados? Aqui está o seu caso tal qual ele relatou aos companheiros de classe. Certa manhã, o telefone tilintou no meu escritório. Na outra extremidade da linha, uma pessoa muito excitada informava que um carro de materiais que havíamos despachado para sua fábrica estava em desacordo com o pedido. Sua firma suspendera a descarga e pedia que providenciássemos a imediata remoção do material que se achava no seu terreno. Um quarto do material já estava descarregado quando o inspetor da firma avisara que o material era 55% de qualidade inferior. Em tais circunstâncias, recusava-se a aceitar a encomenda. Imediatamente parti para lá e em caminho fui pensando no melhor meio de resolver a situação. De ordinário, em tais circunstâncias, eu teria tomado os regulamentos de classificações e procurado, baseado em minha experiência e conhecimento do artigo, convencer o inspetor de que o fornecimento era da melhor qualidade e que, no caso, ele estava interpretando mal o regulamento. Pensei, entretanto, que poderia empregar os princípios aprendidos neste curso. Quando cheguei à fábrica, encontrei de péssimo humor o agente de compras e o inspetor de materiais, prontos para uma discussão e uma luta. Dirigimo-nos para o carro que começara a ser descarregado e pedimos-lhes que continuassem a descarga para que assim pudéssemos ver os materiais. Pedimos ao inspetor que prosseguisse na sua tarefa, colocando os materiais recusados de um lado, como ele vinha fazendo, e noutra pilha as peças aproveitáveis. Depois de observá-lo por algum tempo, comecei a ver que sua inspeção era muito rigorosa demais, e que ele estava interpretando mal os regulamentos. Uma peça, por exemplo, era de pinho branco, e eu sabia que um inspetor era especialista em madeiras brutas, mas não tinha competência nem experiência para o mister de examinar pinho branco.
Sucedia que tal qualidade de maneira constituía o nosso maior estoque, mas ofereci eu qualquer objeção ao modo pelo qual ele estava classificando o material? Nada disso. Continuei na expectativa e, aos poucos, comecei a formular perguntas sobre os motivos por que certas peças estavam satisfazendo. Mas nem por um instante sequer insinuei que o inspetor estava errado. Acentuei sempre que a única razão que me levava a fazer perguntas era o desejo de poder fornecer à sua firma, nas futuras entregas, exatamente o que ela desejava. Fazendo as perguntas de um modo muito amistoso, num espírito de cooperação, e insistindo continuamente em que ele tinha razão para não aceitar o material impróprio às suas necessidades, consegui interessá-lo e, aos poucos, as relações tensas entre nós começaram a desfazer-se até desaparecerem. Uma observação acidental, cuidadosamente formulada por mim, fez brotar-lhe no cérebro a ideia de que possivelmente algumas das peças recusadas estavam dentro da qualidade pedida pela sua firma e que suas exigências requeriam uma qualidade mais cara. Fui muito cuidadoso, entretanto, para não deixar pensar que eu estava fazendo deste ponto base para minha defesa. Gradualmente, toda a sua atitude mudou. Finalmente confessou-me não possuir grande experiência em pinhos brancos e começou a fazer perguntas sobre cada peça, à medida que ia sendo tirada do carro. Eu poderia explicar por que tal peça veio dentro da qualidade especificada no pedido, mas continuei insistindo que não queríamos que a sua firma aceitasse qualquer peça que não atendesse às suas necessidades. Chegou finalmente ao ponto em que se julgava culpado cada vez que colocava uma peça na pilha do material recusado. Por fim, compreendeu que o eixo estava do seu lado, pois as especificações não tinham exigido uma qualidade tão boa quanto necessitava a sua firma. O resultado final foi que, após minha partida, ele revistou novamente a carga e aceitou toda a entrega, recebendo à minha firma um cheque pelo total. Com um pouco de tato e o esforço de refrear a vontade de dizer ao outro homem que ele estava errado, evitei à minha companhia perder $150, sendo difícil calcular em dinheiro o valor da simpatia que lucrei. Martin Luther King certa vez respondeu a seguinte pergunta: seria ele, como pacifista, um admirador do general Daniel Shape James da Força Aérea, o oficial negro que ocupava na época o posto mais alto nas fileiras? E a resposta foi simples: julgo as pessoas pelos seus próprios princípios e não pelos meias. De uma forma semelhante, o general Robert E. Lee certa vez falou com o presidente da Confederação, Jefferson Davis, nos termos mais entusiasmados sobre um certo oficial sob seu comando. Um outro oficial em serviço ficou espantado. "General", disse ele, "o senhor ignora que o homem de quem fala com tanto entusiasmo é um dos seus piores inimigos e que jamais perde uma oportunidade para atacá-lo?" "Sei disso", replicou o general Lee, "mas o presidente pediu-me que opinasse sobre ele, não pediu minha opinião dele sobre mim. De passagem, não estou mostrando coisa alguma de novo neste capítulo. 19 séculos atrás, disse Jesus, concorda prontamente com o teu adversário. 2.200 anos antes de Cristo, o velho rei Actói do Egito deu ao filho alguns sábios conselhos, conselhos que hoje se fazem muito necessários. O velho rei Actói disse: "Seja diplomata, isto o ajudará a conseguir o que deseja." Em outras palavras, não discuta com o seu cliente, com a sua esposa ou com o seu adversário. Não lhes diga que estão errados. Não os aborreça. Use um pouco de diplomacia. Princípio 2. Respeite a opinião alheia. Nunca diga: "Você está errado."